Bom, agora que eu já fiz vistoria da lavoura, já avaliei o suficiente para poder ter segurança para falar contigo, eu tô aqui, pertinho de você. Olha só, fase de pleno florescimento, o R2 da soja, denominada de pleno florescimento. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar agora como caracterizar essa fase. Pegando como referência a haste principal, eu sempre considero a haste principal da planta. Repara aqui, esse é o trifólio mais novo que eu tenho aqui no ápice, com os bordos das folhas descolados. Portanto, se esse é o mais novo com os bordos descolados, significa que esse trifólio abaixo dele é o primeiro trifólio de cima para baixo, maduro, completamente desenvolvido. Aí eu tenho um nó aqui, e tenho um nó aqui, um segundo nó aqui. Olha só como caracteriza o R2. Uma flor aberta num dos dois últimos nós da haste principal com trifólio completamente desenvolvido. Aqui eu tenho um trifólio completamente desenvolvido, aqui eu tenho outro. Eu tenho um nó aqui, aqui eu tenho outro. Tenho uma flor aberta num dos dois últimos nós com trifólio completamente desenvolvido, aí sim eu posso dizer, essa soja está em R2. Lembra do último vídeo, do primeiro vídeo dessa série das fases reprodutivas? Eu falei contigo sobre o R1 e eu te falei do esquema 1, 2, 4, 1. Lá no estágio R1, eu olhei uma flor aberta em qualquer local da haste. Aí eu caracterizo isso no esquema como 1. Aqui na fase R2, eu olho para os dois últimos nós, que tem um trifólio, completamente desenvolvido. Achei uma flor aberta num dos dois, R2. E aí eu tenho a parte 2 do esquema. E conforme você me assistir e a gente evoluir para o R3, para o R4, para o R5, para o R6, para o R7, você vai acompanhar aqui comigo as outras partes do esquema. 1, 2, 4, 1. Fica ligado, porque depois, como eu te falei, você não esquece mais. Bom, a primeira parte é saber identificar na lavoura o estágio fenológico. A segunda parte é saber o que acontece com a planta em uma fase tão importante como essa, denominada de pleno florescimento. Fica aqui comigo e vamos conversar sobre isso. Chama na reação, deixa a tua curtida, me ajuda a multiplicar esse trabalho. Afinal de contas, eu me comprometi com você a trabalhar a fenologia de um jeito que você nunca viu. E é por isso que eu estou aqui no campo, sempre de olho na planta. Vamos lá, ponto a ponto, eu vou destacar os principais. Nessa fase de R2, você precisa saber, é o primeiro pico de fotossíntese da planta de soja. Ela tem dois grandes picos de fotossíntese ao longo do desenvolvimento dela, sendo que o primeiro é aqui, em R2. E coincidentemente, também é, e esse é o segundo ponto que eu quero destacar, o primeiro pico de FBN. E aí já é importante você saber, eu tenho o primeiro pico de fotossíntese e o primeiro pico de FBN, ou seja, de fixação biológica de nitrogênio, que são os dois processos fisiológicos mais importantes do planeta, acontecendo ao mesmo tempo. Até porque a planta de soja, através das suas folhas, através da fotossíntese, através do gás carbônico, da água, através desse poder que a soja tem em transformar energia luminosa em açúcares, ela produz os açúcares e ela precisa nutrir, ela precisa dar alimento para os nódulos. E através dessa conversa entre fotossíntese e FBN, a planta fornece carboidrato para os nódulos e os nódulos devolvem nitrogênio para as folhas. Afinal de contas, o nitrogênio é o construtor da proteína e a gente sabe muito bem que a proteína é fundamental no processo de fotossíntese. Se você lembrar aqui comigo, a enzima presente em maior quantidade nas folhas, responsável por transformar CO2 em açúcar, em sacarose no caso, que são os açúcares que são mais transportados pela soja, é a enzima rubisco.
A enzima rubisco é uma proteína e quem constrói a proteína é o nitrogênio. Por isso eu reforço, a fotossíntese e a FBN se conversam. Eu preciso ter uma planta bem nutrida, eu preciso ter uma planta fotossinteticamente ativa para que ela chegue em R2 e consiga, da melhor forma, atingir o seu primeiro pico de fotossíntese e o seu primeiro pico de FBN. Não esquece disso não. E prepara a sua planta, maneja a sua planta, o seu sistema, para que ela chegue aqui na florada a todo vapor. Um terceiro ponto que eu quero citar aqui para você, super importante que ocorre em R2, ocorre aqui nessa fase um grande acúmulo de macro e micronutrientes quando a gente pensa nas folhas. A planta trabalha ao longo do desenvolvimento vegetativo para chegar aqui na fase do pleno florescimento com uma carga alta de macro e micronutrientes nas folhas, para que ela possa usar essas estruturas para desempenhar os seus papéis fisiológicos, os seus papéis nutricionais e fisiológicos, para que a planta possa trabalhar a todo vapor, como eu disse agora há pouco. Outro ponto super importante que eu vou destacar é uma fase de grande demanda de água pela cultura da soja. Aqui eu tenho alteração brusca na evapotranspiração. Lembra lá, no solo, a partir do momento que eu tenho água, a água passa do solo para as raízes, das raízes para as folhas, das folhas para a atmosfera. Ou seja, a planta de soja perde através das folhas água na forma de vapor de água. Essa é a magia da evapotranspiração. E a partir do momento que eu te disse que aqui eu tenho uma alteração na evapotranspiração, significa que a evapotranspiração é alta. Ou seja, a perda de água para a atmosfera é alta. E para que a planta faça isso, ela precisa abrir os estômatos que estão presentes nas folhas. Uma vez abrindo os estômatos, ela permite que o gás carbônico que está na atmosfera entre e possa ser transformado em açúcar, como eu expliquei agora há pouco, e destaquei o papel da rubisco nesse sentido. Então, até agora, nós vimos 4 pontos importantes: pico de fotossíntese, pico de FBN, momento de grande acúmulo de macro e micronutrientes nas folhas e, agora por último, eu destaquei para você a questão da alteração nos teores de evapotranspiração, ou seja, uma fase de grande demanda por água. Quanto ao sistema radicular, eu quero destacar para você que no começo do desenvolvimento, nos primeiros momentos da vida da planta, quando se fala no período de desenvolvimento vegetativo, inicialmente a soja coloca energia para desenvolver em profundidade a raiz principal, o pivô. Essa raiz principal, se não tiver impedimento físico, pode chegar a 45 até 60 centímetros de profundidade. Ao mesmo tempo, ela destina energia para que as raízes laterais abram, cresçam horizontalmente. Até onde essas raízes laterais vão nesses primeiros momentos, nessa fase 1 do crescimento das raízes? Elas atingem de 10 a 15 centímetros de profundidade. Isso configura a fase 1 do crescimento das raízes. Lembrando que o sistema radicular, o crescimento das raízes, tem 3 fases de desenvolvimento. Isso é importante você também saber. Agora, numa fase como essa, do R2, do pleno florescimento, você tem que lembrar que energia destinada também para que a raiz principal, a raiz pivotante, continue descendo, atingindo ali seus 75, 80 centímetros de profundidade, e as raízes laterais, elas primeiramente abrem e depois elas também começam a descer. Tudo isso acontece conforme a planta de soja se desenvolve. E lá na terceira fase, que eu vou falar com você num outro momento, as raízes continuam o seu desenvolvimento. De que fase que eu estou falando? Da terceira. Que momento que isso ocorre? No momento de frutificação, de enchimento de grãos, de maturidade fisiológica, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Mas lembra lá, são 3 fases de crescimento das raízes. Nessa fase aqui R2, eu estou com a minha lavoura de soja trabalhando na segunda fase de crescimento das raízes. É importante você saber isso. Até porque uma planta de soja numa fase como essa, ela tem que ter energia para destinar para o crescimento radicular, mas mais do que isso,
ela tem que ter energia para o desenvolvimento da parte aérea, afinal de contas essa é uma soja de hábito de crescimento indeterminado, ela floresce, continua emitindo novos nós na haste principal, portanto ela tem que ter energia para a produção de novos nós, de novas folhas. Além disso, ela precisa ter energia disponível para florar, para desenvolver as flores, que lá na frente você deseja que virem vagens, para você poder colher. Quanto mais vagens, aliás, com um número ótimo de vagens, que é o componente de rendimento primário, você estará perto da sua alta produtividade. Então você precisa saber, diante de tudo que eu falei, que é um momento de grande competição por energia. Tem muita gente consumindo energia numa fase como essa. Portanto, o R2 precisa ser muito bem cuidado por você. Você precisa estar de olho. É o pleno florescimento, é uma fase chave do desenvolvimento da soja. E com tudo isso aqui que eu te falei, e com outras informações que eu posso trazer para você, caso você deixe sua curtida, demonstre interesse, faça sua pergunta, nós vamos conhecer cada vez mais do R2, vamos conhecer cada vez mais da vida da planta de soja, e com todas essas informações eu tenho certeza que nós vamos poder manejar a lavoura da melhor forma. Afinal de contas, você maneja melhor aquilo que conhece. Um outro ponto que eu quero trazer, super importante, é que essa fase é uma fase naturalmente sensível para a planta de soja. Tem muita competição aqui por energia. Além disso, a planta precisa estar com as suas antenas, com as suas folhas, trabalhando a todo vapor para captação de luz. E por ser uma fase sensível naturalmente para a planta, você precisa redobrar a tua atenção com a questão fitossanitária, você precisa redobrar a tua atenção na avaliação de pragas. Eu acredito, e você precisa ter numa fase dessa a lavoura livre de competição, você precisa ter conduzido essa lavoura até aqui livre de competição com ervas daninhas, para que ela possa vingar o maior número possível de flores, visto que a soja naturalmente tem uma taxa de abortamento, mas você pode trabalhar com um bom manejo, com a boa construção do teu sistema produtivo e da tua lavoura para vingar o maior número de flores possíveis. Ok? Eu fiz questão de destacar no começo a denominação e a caracterização do R2 e trouxe uma série de pontos aqui para você trabalhar, lembrar, conhecer sobre uma fase chave como essa. Se você tiver alguma dúvida, se você precisar ver esse vídeo de novo, volta lá no começo, vai valer a pena, porque eu te disse agora há pouco e vou repetir, quanto mais você conhece a sua lavoura, melhor você maneja ela. Fechou? Tamo junto. Te vejo em breve no R3, pulo daí para a parte 4 daquele esquema 1, 2, 4, 1 e da minha parte eu vou voltar para o campo, porque o meu papel como agrônomo é estar aqui fazendo exame clínico, sempre de olho na planta. Fechou?